Olá pessoas, eu sou o João. Eu sou o Miguel. Não tá funcionando isso. Valeu, Miguel. Valeu. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Caramba, todo mundo fala olá pessoas. Tava aqui pensando em como abordar Stranger Things e sua quinta temporada e não tava achando melhor maneira pra me comunicar com vocês nesse caso. Mas aí eu comecei a me perguntar sobre o que fez a gente gostar tanto de Stranger Things. O que hypou as pessoas lá na primeira temporada. Tem muitos vídeos bons já na internet falando sobre a série em si, sobre o CGI, sobre a história das temporadas e hype dela. Só que essa pergunta começou a ressoar diferente. E comecei a me questionar não só isso, mas por que somos tão saudosistas do século XX na cultura pop? Ou principalmente dos anos 80 e 90. Foi aí que eu comecei a achar um motivo para esse vídeo. Tentar entender por que amamos tanto os anos 80 e 90. Mas não só você que cresceu nessas décadas. Muitas pessoas têm um apreço muito maior por esses períodos do que aqueles que eles realmente cresceram. Eu, por exemplo, sou de 1997. Ano que lançou o filme Titanic nos cinemas americanos, Homens de Preto e a série animada South Park. Além disso, Mamonas Assassinas recebia homenagens póstumas por todo o país após o trágico acidente no ano anterior. E a criançada acompanhava o último ano de Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, programa que marcou a infância de muita gente. Eu acho Titanic e Homens de Preto filmes excelentes, gosto de South Park e tenho várias músicas de Mamonas Assassinas nas minhas playlists. Mas como eu consumi tudo isso se em 1997 eu não tinha nem um ano? Muitos desses produtos atravessaram décadas. São produtos geracionais. Mas porque desenhos que marcaram a minha infância e de muitos da minha geração não passaram para as gerações futuras. Assim como os clássicos da Cartoon que sobrevivem até hoje. E será que Vingadores será tão relembrado, tal como Titanic, daqui a uns 30 anos? Esse daqui vai ser o exercício desse vídeo. Eu quero entender por que nós aqui dessas gerações mais atuais amamos tanto a década de 80 e 90. E também tentar achar uma resposta, talvez, do porquê usamos tanto essas épocas em inúmeras obras da cultura pop atual. Mas antes de mais nada, eu quero pedir o seu like aqui nesse vídeo e eu quero que você comente, tá? Fala pra mim uma coisa que te lembra demais a década de 80 e 90 e dá aquele calorzinho no coração, aquela lembrancinha gostosa dessas épocas. Mas bora pro vídeo. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira focada em um freestyle meu, um exercício mental próprio para entender por que isso acontece. E tem dois tipos de nostalgia também. A nostalgia pop, uma que nos faz querer comparar e sentir mais grandiosidade em produtos do fim do século XX. No seu tempo era tudo melhor, né? Essa também é uma frase bem clichê. As pessoas elas têm uma certa relutância com o novo. Ah, no meu tempo era tudo melhor. As coisas hoje estão muito cheias de mimimi, não pode mais falar nada. Hoje em dia tá tudo diferente. É só parede verde, é só CGI pra lá e pra cá. E de uma certa forma, você que pensa nisso, até que tá certo. O entretenimento mudou mesmo. Não sei se para melhor ou pior. Tem muita coisa boa antigamente e atualmente, mas o público mudou. Tendo novos resultados, seja ele bom ou ruim, em novas roupagens. Mas só de ter remakes de clássicos, remasters de games e reimaginação de filmes antigos, já é um exemplo que queremos um pouco do passado de volta para nós. É uma tentativa da indústria de emular um sentimento na gente. Claro, porque apostar em um novo filme de Indiana Jones é muito mais seguro financeiramente do que criar um novo herói de aventura e ação. Mas além disso, os anos 80 e 90 eram muito diferentes por um motivo muito importante. A internet. A internet mudou o jogo. Mudou a forma de consumo, o blockbuster, a economia, a globalização, a política e, bom, resumindo, a internet mudou tudo. Antes dela, você não tinha toda a cultura pop do mundo segmentada em 3 ou 5 streams. Você tinha sua rua, seus amigos, a TV que passava o que dava, a revista da banca e talvez um filme alugado na sexta-feira. Às vezes o mesmo filme várias vezes. Isso criava uma experiência compartilhada quase que obrigatória. Hoje, cada pessoa vive no seu próprio
algoritmo particular. Eu já cansei de estar conversando com alguém e a pessoa falar de uma série que pra ela é a melhor da vida dela. E eu nunca nem ter ouvido falar da série. E claro, vice-versa também acontece. Assim, não é que não existam fenômenos culturais hoje em dia. Game of Thrones, Round 6 e Breaking Bad se tornaram um marco da cultura contemporânea. A diferença é que no passado, aquele filme específico com um ator específico era o fenômeno da época. As análises críticas não chegavam tanto até a gente. Então todo filme era massa. Lançava um Rambo novo e todo mundo corria para ver. Cada um pelo seu motivo. Porque gostava do Stallone, porque curtia filme de ação, ou porque era o que tinha na locadora para alugar naquele final de semana. Eu lembro de ouvir em um Nerdcast que quando lançou o Karate Kid, a criançada toda na escola estava dando o golpe da garça e falando do filme. E é exatamente isso que cria aquela sensação de nostalgia que sentimos hoje. Não é só sobre o filme ou a série em si, é sobre o momento coletivo, a experiência compartilhada. Algo muito fragmentado hoje. E eu digo isso porque além de muito saudosismo de produtos da época, tem produtos atuais que fazem referências infinitas a essas décadas. E claro, um forte exemplo disso atualmente é Stranger Things. Provavelmente o produto mais assertivo da Netflix. A série não só se passa nos anos 80, ela nos ambienta a todo momento nessa década, com roupas, músicas e filmes icônicos sendo apresentados a todo momento. A doideira é que Stranger Things também foi um desses fenômenos geracionais. Só que eu acho que mais poderoso ainda do que um Round 6 ou Game of Thrones. Eu quero retirar Vingadores dessa equação porque esses heróis estão no pop desde os anos 40, 50. Então vamos ignorar Vingadores nesse comparativo, porque Stranger Things é um produto dessa geração. E é muito feliz em recriar aquela experiência coletiva de uma década sem internet. As relações amorosas juvenis, as amizades próximas desde a infância. Mesmo quem não viveu aquela época sente esse efeito, porque a série nos transporta para um momento em que a cultura pop era mágica, simples e unia todo mundo. E tá aí um outro tipo de saudosismo, a nostalgia fabricada. Um produto atual que utiliza dos moldes nostálgicos de uma outra geração para atrair um público fiel do passado. Porém, mais que isso. Não apenas atrair quem nasceu e cresceu na década de 80 e 90, mas sim quem aprendeu a gostar dessas épocas. Aprendeu a se conectar com tudo que eu expliquei anteriormente. Ela fabrica essa memória emocional. Então, quem cresceu nos anos 80 e assiste a Stranger Things, vê várias referências do seu passado que fazem sentir saudade. E quem não viveu aquela época passa a sentir vontade de ter vivido por lá. Tá, essa foi a minha análise comportamental dessa nostalgia. Mas eu decidi procurar um profissional para explicar melhor pra gente sobre isso. Tudo bem? Como é que você tá? Eu estou ótimo, e você? Tranquilo. Júlio, se apresenta um pouco pra galera aí, fala o que você faz, fala um pouquinho sobre a sua profissão hoje em dia, tá bom? Atualmente, né, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né, que envolve a parte de psicodiagnóstico. Os pacientes, eles vêm, a gente faz uma bateria de testes com ele, que avalia o perfil cognitivo, a parte comportamental de personalidade, e a gente faz uma conclusão para saber qual a psicopatologia, se existe ou não, para encaminhamento e conduta. Também trabalho com psicologia clínica, com enfoque em neurociência e comportamento. Júlio, eu tenho uma primeira pergunta, que é a seguinte. Por que a gente tende a romantizar tanto o passado? Aquela famosa frase, né? Na minha época era tudo melhor. Por que a gente costuma fazer isso? Bom, acho que primeiramente a gente precisa fazer uma distinção entre dois termos, que é o saudosismo e o que é a nostalgia. Quando você fala assim, na minha época era tudo melhor do que é hoje, me parece mais um saudosismo. E o saudosismo, ele, na minha opinião, ele é um comportamento até que desadaptativo, se a gente for parar para analisar. Porque, primeiro, existe um viés de confirmação de que no passado as coisas eram melhores, e não necessariamente isso é verdade. Então a gente percebe que o indivíduo ele começa a se munir de argumentos nos quais fazem com que ele evite as experiências do presente que podem projetar ele para um futuro melhor. Aquela coisa de, é tudo mimimi hoje em dia. É tudo mimimi, na minha época não tinha isso. Então assim, por que esse cara ele tá fugindo de
coisas boas, será que ele tá realmente feliz com o que tá acontecendo? Na minha perspectiva, é um indivíduo que tá em sofrimento agora, que não consegue mais acessar reforçadores, e aí ele traz esses vieses, né, de crença, com discursos de confirmação de que na época dele era melhor, mas na verdade é porque ele tá infeliz agora, ele não consegue mais achar o trilho da coisa. E aqui a gente pode até fazer uma contextualização social e cultural, né, dos anos 80 e 90, que é o tema que você vai trazer. Quando a gente pensa nos anos 80 e 90, a gente tem coisas que foram boas e coisas que foram ruins. Sim. Tá? Então, para a gente criar uma reflexão que seja fiel aos fatos, a gente precisa fazer uma análise histórica do contexto dos anos 80. Então, o que teve de bom nos anos 80, né? Então a gente teve um boom tecnológico muito grande, né, que tinha a geração geek, videogame, na parte do cinema, os efeitos especiais, tecnologia automobilística. A gente veio ali, né, de um contexto de Guerra Fria, onde tinha duas potências mundiais, o socialismo russo e o capitalismo americano disputando e criando tecnologias novas. Isso também acabou influenciando muito a cultura, e aí a gente pode ver isso, por exemplo, em filmes como Rock, né? Rock 4. Rock 4, né? Pô, tem um cara que é o estereótipo, que é o mal, né? Que é o estereótipo do comunismo, e tem um cara que é bom, que é o compatriota, né? O patriota americano capitalista. Inclusive tem vídeo meu disso daí no canal. Excelente, a gente já faz esse link aí. Exatamente. Isso é aquela parte nostálgica, né? Essas coisas positivas que a gente fala. O que é a nostalgia? A nostalgia é essa nossa capacidade do nosso cérebro, e aqui a gente pode trazer uma parte de neurociência. Então, é o hipocampo resgatando, né, memórias episódicas sendo organizadas pelo córtex pré-frontal medial, que é a parte do nosso cérebro, né, grosso modo falando, que dá o senso de self, de identidade, com pitadas da amígdala, que joga emoções positivas, negativas. Tudo está integrado, né? Nada funciona separado do nosso cérebro. Aí a gente faz essa recordação, mas aí a gente tem que fazer a diferenciação, que isso não é um saudosismo. Tá. Isso a gente está falando de nostalgia. Nostalgia, ela é um sentimento positivo de vivências que são integradas com familiares, daquele momento, daquela cultura que foi incumbida pra gente socialmente. E aí a gente lembra com carinho, com afeto. E isso, de certa maneira, é positivo, porque ele fomenta a criatividade. E aqui a gente está na temática do Stranger Things. Sim. Né? Que o Stranger Things ele tem, acho que, um toque nostálgico. Com certeza. Não, né? Muitos, né? Você vê determinados, né? Desde do set list, né? Das músicas que tocam, das vestimentas, dos comportamentos, né? Dos equipamentos, da tecnologia. Sim. E tudo isso traz esse sentimento, né? Então, um sentimento... A pessoa se sente confortável, né? Fala, tipo, nossa, cara, eu passei por coisas parecidas. Sim, então entendi. Você tem essa identificação com o que você tá enxergando ali. Tá, agora uma pergunta que eu acho que, pra mim, eu não consigo achar o motivo da resposta disso, né? Existe alguma coisa na neurociência, né, que fale sobre isso no quesito de a gente ter saudosismo, no caso nostalgia, né? Sobre um período que a gente nem viveu. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho 28 anos de idade, nasci em 97, e muito da nostalgia que eu tenho das coisas, só que eu não vivi aquilo. A minha infância, a minha adolescência foi na época nos anos 2000 já. Bom, eu acho que a gente pode partir de um pressuposto que é o viés de retrospecção Rosier, né? Primeiro, né, o nosso cérebro ele tende a lembrar de coisas do passado com mais emoção, mais prazer, mais afetividade do que realmente foi. O passado, não o nosso passado. Não, o nosso passado, porque de certa maneira você foi exposto àquela cultura, por mais que você não tenha vivido no período dos anos 80. Sim. Mas, em algum momento você tava na tua casa lá, não sei o quê, e aí o teu pai tava assistindo, por exemplo, Exterminador do Futuro. Ou a tua irmã, ou alguém próximo que você gostava. Então o seu cérebro faz uma associação afetiva com aquilo. Tá? E por mais que você não tenha vivido naquele período, até os dias atuais estamos expostos a essa cultura. Eu posso dar um exemplo pessoal disso. Cara, tive momentos incríveis com baladinhas flashbacks, sim, né, que eu tenho um apreço muito grande, e eu não tô nos anos 80, mas eu estou exposto à cultura dos anos 80, porque a música tá tocando, porque a ambientação é estilizada dos anos 80, a roupa da galera e tudo mais. Então não necessariamente preciso estar nos anos 80 para viver um pouco daquela cultura. Sim. E o nosso cérebro, ele tem essa tendência, né? Que é a tendência que a gente estava falando, né? Na outra pergunta, sobre a questão da nostalgia. Então a gente tende a romantizar um pouco determinadas memórias e até às vezes, eu não colocaria nem distorcer, mas ir atribuindo novos significados ao longo da nossa vida.
É porque a nossa memória ela é extremamente pouco confiável se você for para analisar de um ponto de vista neurológico, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam, mas você falou tal coisa, mas eu não lembro que eu falei tal coisa. Não, mas você falou, tá aqui. E como é que você vai? Sim. Você vai contrapor o argumento da pessoa que tá com fatos concretos. Agora a galera fala que é IA. Agora é IA. Não, isso é IA. Isso aí foi editado. E a gente tem que entender também que tudo parte de um ponto de perspectiva. Às vezes, por exemplo, a vivência que pra você é nostálgica e boa, pra outra pessoa não tenha sido. Sim. Então a gente fez aquele contraponto do, por exemplo, culturalmente, geograficamente, temporalmente, tudo essas questões, elas envolvem o que? A sociedade como macro, né? O coletivo. E também é uma cultura que a gente no Brasil não viveu, né? É uma cultura norte-americana. E a gente tem esse saudosismo, ai, nossa, essa época era tão boa, essa nostalgia. Mas a gente não viveu aquilo de fato, né? A gente não viveu os anos 80 do Stranger Things. A gente viveu os anos 80 do Brasil, né? E, querendo ou não, a gente recebeu a influência dos 80. Muito. Né? Porque muito. assim, a cultura ela funciona dessa maneira. Ela vai passando de geração em geração, a gente vai pegando esses signos, esses símbolos, essas influências, vai fomentando numa panela, se misturando tudo e vai tirando coisas novas. Eu acho que o grande lance aqui, isso é até uma crítica que eu faço sobre as questões da internet, coisas que eu já fiz, eu acho que muitas pessoas que produzem conteúdo também fazem, que é aquela repetição sem criação. Sim. Tá? Talvez a gente tenha que apreender no sentido de entender como que funciona, qual que é a piada, qual que é a estrutura daquilo e tentar criar algo novo em cima. Né? Não ficar repetindo as coisas sem sentido. Sensacional. Cara, tem uma coisa que é a seguinte, depois, né, a gente tem, por exemplo, Stranger Things é um fenômeno atual, a gente sabe disso, todo mundo fala sobre Stranger Things, só que ainda assim, algumas pessoas não conhecem Stranger Things, outras pessoas não foram atrás de assistir Stranger Things, outras nem Netflix tem na casa delas. Você acha que hoje em dia a gente consegue ter um produto que seja um fenômeno cultural que atravesse gerações, como a gente tem alguns outros produtos na pré-internet? Olha, eu acho que sim. Na verdade, eu tenho quase certeza que sim, porque hoje em dia a gente entende que tudo que fomenta muito capital, grandes investimentos, acaba perdurando. Sim. E a gente percebe o quanto está sendo feito de investimento em cima da marca Stranger Things. Tanto que tem até o carro da Fiat, o Pulse, que saiu uma edição só do Stranger Things. E teve também o portal lá do Burger King, que o cara tava achando que era um portal pro inferno. Você viu isso daí, né? Exatamente. Então, quando a gente tá falando de internet, atualmente, a gente tá falando de bolhas. Sim. Isso é eu acho que Bauman fala muito sobre isso, né? Ele fala da liquidez da sociedade nessa contemporaneidade pós-moderna, nesse sentido. A internet ela propiciou um ambiente no qual a gente não entra em contato com pessoas que têm opiniões divergentes da nossa. Sim, exato. Então a gente vai se isolando cada vez mais nesses ambientes virtuais. Por exemplo, você vê um post de Stranger Things que faz sentido, só pessoas que assistiram a série ou gostam da série, num geral, claro, não é uma regra isso, vão estar comentando e curtindo aquilo. Porque você vive o algoritmo, né? Exatamente. O algoritmo ele te entrega o que você quer. E o algoritmo, ele tende a ir isolando as pessoas em grupos, né? Mesmo uma bolha gigantesca, ainda assim é uma bolha, né? Ainda assim é um nicho. Exatamente. Então eu vou chegar lá pro Joãozinho da roça de Minas e falar assim, viu, seu João, 70 anos, você assistiu Stranger Things? Fala, o que você tá falando, meu filho? Strange o quê? Strange o quê? Que trem doido é esse, meu filho? Cada pessoa é um universo. Então, pode existir também pessoas que são ficcionadas pela cultura dos anos 80, dos anos 90, e não necessariamente vá gostar do Stranger Things em si, só porque é ambientado nos anos 80. Então, a gente tem N possibilidades e, para mim, isso é o que é mais interessante sobre o ser humano. Apesar de a gente viver em grupo, cada ser humano tem uma individualidade diferente, é um universo de experiências, né? Legal. A gente chama isso na análise de metacontingências, né? São todas aquelas experiências ambientais que o indivíduo tem que a gente sequer consegue calcular de tão complexo que é. Sim. Uma coisa que transpassa, né, a cognição humana. Legal. Você não consegue registrar tudo isso. Então tá bom. Muito obrigado, Júlio. Eu Vou que voltar agradeço. pro meu vídeo. Valeu mesmo, acho que a galera ficou bem esclarecida aí. Muito beleza? obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado, tá bom, pela escolha e pela oportunidade de estar falando aqui no... Você vai voltar mais vezes aí, porque a gente sempre tem... Quando fala de cinema, quando fala de cultura pop, a gente sempre tem dúvidas na nossa cabeça do porquê que aquilo tá acontecendo, porquê que a gente assiste aquilo e a gente sente aquilo ao mesmo tempo. Perfeito. Beleza? Valeu, Júlio. Obrigadão, Até mais, hein? Falou! Existe um lado narrativo também em explorar filmes e séries que são ambientadas no século XX. Esse motivo é o mesmo que estávamos falando, a internet. Era uma época sem celular, sem internet e sem câmeras a todo momento.
Muitas histórias utilizam essa limitação tecnológica para deixar mais verídica a trama deles. Um filme policial, por exemplo. O celular pode ser um agravante para furos no roteiro, já que o espectador pode se perguntar: ué, mas não tinha ninguém filmando isso? Ou, por exemplo, a limitação de locomoção. A informação demorava mais para alcançar a outra pessoa. Isso pode ser utilizado no texto do filme para dar um senso de urgência maior para o roteiro. Filmes de terror como um found footage ficam muito melhores e mais imersivos gravados com uma câmera velha e de baixa qualidade do que com um iPhone 17 Pro Max com uma câmera incrível. Até filmes de aliens foram impactados com o avanço da tecnologia. Antigamente, a gente tinha inúmeros relatos de OVNIs e seres extraterrestres zanzando pelo mundo. Com o avanço da tecnologia, os vídeos de pratos voadores e golems nas sombras diminuíram. Isso porque fica muito mais difícil de relatar uma história assustadora que aconteceu em uma região afastada quando todo mundo tem o celular com flash e 5G para provar de forma ocular aquele fato. Mas por fim, nesse vídeo eu quero focar rapidamente numa frase do Tyler Durden do Clube da Luta. Eu não sei se essa frase é retirada do livro, mas ela tem no filme. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nessa frase, Durden se refere à geração dele, a geração X. Mas a gente pode ampliar isso um pouco e colocar a geração Millennial nesse pacote. As pessoas que nasceram no começo da década de 70 até o final dos anos 90 sentiam que estavam no meio do caminho da história. Duas gerações que nasceram e cresceram depois dos grandes eventos históricos e causas épicas. Tá, só para enfatizar que esse foco é sempre na cultura pop que era moldada pelos Estados Unidos na época. Por isso esse sentimento era mais forte para os norte-americanos e eles transmitiram isso para todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, até o meio dos anos 80 vivíamos momentos históricos, como a ditadura. E nos anos 90 com o Plano Real e Plano Collor. O mundo inteiro vivia momentos históricos. Por exemplo, Chernobyl em 86, exceto os Estados Unidos. Lá estava tudo lindo e perfeito. Só que não. Mas vamos focar na cultura pop e quem ditava as regras desse jogo na época. Essas décadas não foram marcadas por guerra, movimentos sociais e nem mesmo grandes depressões nos Estados Unidos. E foi antes da era digital. Pessoas que se sentiam em um limbo sem propósito histórico. Os millennials cresceram acreditando no sonho tradicional. Estudar, escolher uma profissão, construir carreira, sejam elas advogados, engenheiros e veterinários. Mas de repente, esse sonho foi atropelado pela internet. Uma das transições mais brutais que já aconteceram. Não é que essas carreiras acabaram, mas as referências mudaram. Os sonhos também, e as oportunidades mais ainda. Prometeram um futuro brilhante e entregaram crise de 2008, empregos precarizados, ansiedade, hipercompetitividade online, pandemia e não foi fácil. E talvez seja justamente por isso que os anos 80 e 90 marcaram tanto assim a cultura pop. Era um tempo mais simples, mais artesanal, com menos barulho, menos vigilância e menos pressão. Um tempo em que, paradoxalmente, a falta de grandes eventos históricos abriu espaço para grandes histórias ficcionais. As pessoas tinham mais liberdade para criar, imaginar e experimentar. Além disso, eram épocas muito características, desde as roupas até os carros e casas. Tudo visualmente encapsulado em um tempo. E talvez seja por isso, mesmo décadas depois, ainda sentimos tanta saudade desse período. Até mesmo quem nem os viveu.